maior parte é especulação do povo. É claro que ele fez duras críticas à igreja. Ele fez. Protestante. Ele fez duras críticas à igreja protestante. E, em contrapartida, nessas duras críticas, ele fez uma certa defesa, né, à igreja católica. Só que, assim, eu vi, né, algumas das críticas que ele fez e algumas das defesas entre aspas, né, parte delas é uma grande verdade, né? Concordo. Ele falou sobre a questão da comunidade, que a igreja católica ela é muito mais comunidade do que a igreja cristã, né? Não existe briga de placas, né? A igreja católica, uma parte que ele usa, né, é justamente todo pastor que se desliga de uma igreja abre a sua própria igreja. Verdade. Eu acho que esse ponto é um ponto que, assim, não tem nem discordância entre a gente. Eu acho que muitas das coisas, a gente pode até pegar depois e ir discorrendo tudo que ele falou, mas esse ponto é um ponto que, assim, eu moro numa localidade onde tem um certo número de igrejas. Mas muitas igrejas são igrejinhas que nasceram de um problema com uma outra igreja. Divisão. Uma divisão. E isso não é só no bairro onde eu moro, eu acredito, né? E isso é prejudicial pro evangelho. Por que é prejudicial pro evangelho? Porque o cara que abriu aquela igrejinha, ele não entendeu o que é o evangelho. Ele não entendeu. É verdade. Ele não entendeu. E muitas das vezes ele não sabe o que é ser pastor. Ele não sabe o que é o pastorado. O quanto que o senhor sofre no pastorado da igreja do senhor. O quantos perrengues o senhor passa. Muitas das vezes essa pessoa que abre a igrejinha para poder ter um pastorado, ele abre para poder ter uma profissão. Opa! A gente pegando por esse viés que o Diego falou, a questão, gente, não é o cara abrir a igreja. O problema todinho é como ele abre a igreja. Como ele abre. Se o cara vem de um abusador, de um pastor abusador, se ele vem de um pastor que não tem doutrina, que ele vem um pastor que não tem nenhum preparo para ser pastor, ele foi colocado por alguém, por amizade, alguma coisa assim, foi ordenado por amizade. E esse cara que está com ele, abre uma igreja, rompe com ele e abre uma igreja, ele vai seguir os mesmos passos, cara. É por isso que você vê o sistema hoje, né, eclesiasticamente falando, caraca aí, foi forte, hein? Eclesiasticamente falando, que eles repetem os mesmos erros, irmão. As mesmas falhas que um repete, outro repete. Aí você vai ver, cara, os mesmos abusos, as mesmas coisas, as mesmas práticas que a gente passou por... Eu passei por 4 igrejas e a gente vê que as pessoas, eles repetem as mesmas práticas do outro. Não muda. É um padrão. É um padrão. Assim, uma coisa, só pegando aqui o time da fala do Anderson. Todo pastor briga e abre o seu próprio negócio. O senhor falou algo interessante, né, sobre as práticas e o que vai gerar essas práticas naquele que abre a igreja. A gente tem um ditado no meio cristão que é: ovelha gera ovelha. Abusador vai gerar abusador, não tem jeito. Se eu fui abusado a minha vida inteira, se eu não tenho... Porque se eu sou abusado é porque eu não conhecia a palavra. Porque quando você começa a conhecer a palavra, a manipulação ela vai acontecer por um tempo, mas dentro de um dentro de um período, aquilo ali as cortinas vão cair. Porque a verdade liberta, A verdade vai te libertar. E você vai entender que aquilo ali é um abuso. Só que o problema é que eu não entendo, eu passo por aquilo ali porque eu não tenho a verdade comigo. Então o abusador, ele já tem a estratégia psicológica para poder te manipular. Além dessa estratégia psicológica, ele usa a palavra. Exatamente. Porque, afinal de contas, ele precisa usar a palavra, porque ele é um pastor. O pastor, ele tem que usar a palavra para poder... manipular. Não. No sentido real, ele precisava usar a palavra para poder manter o seu rebanho. Então, ele vai utilizar a palavra para manter o seu rebanho, entre aspas, na verdade, no sentido de manipulação, como o senhor falou, né? Esse é a diferença entre os dois tipos de pastores. Entretanto, esse manipulador, ele vai gerar um manipulador, que esse cara ele sai sem conhecer nada da palavra, só conhecendo as práticas desse manipulador. E esse manipulador, e aí vem, isso aqui que o Anderson falou é interessante, abre o seu próprio negócio. Verdade. Porque, na verdade, no fim das contas, vai virar um negócio, porque o cara ele não conhece a Bíblia, ele não conhece a palavra, ele não conhece nada. Vai virar um negócio, vai virar a fonte de renda dele, vai virar
aonde ele vai sustentar as suas vontades, porque quanto mais cresce esse negócio, maior é o meu padrão de vida. Gera renda. E a gente vê isso muito aí nas igrejas que a gente conhece que hoje se tornaram mega igrejas, mas já foram igrejinhas pequenininhas e que não posso dizer todas, mas algumas começaram exatamente nesse ponto Exatamente. do rompimento. E aí que vem os abusadores, na minha opinião, né? Se alguém vem ameaçar a empresa do pastor, o que ele faz? Tá fora. Ele vai jogar lá fora, filho. Ele não tá nem aí pra geração do cara, pra alma do cara, não tá nem aí. Ele vai querer massacrar, embolar e jogar pra fora. Dá baixa na carteira. O quanto antes, porque tá ameaçando... Nesse caso, é que nem na empresa. Na empresa, tu não quer mais o cara. Tu fica caçando Isso. uma justa causa pro cara. Isso aí. Então ele caça uma justa causa, dá uma justa causa no cara, e aí você vai determinar que aquela justa causa, por mais boba que seja, foi a pior da justa causa do mundo, porque aquele cara é um bandido. É isso aí. verdade. Isso aí. E assim é que acontece nas igrejas. O senhor falou, né? Que o senhor viveu isso, né? Dentro de 4 igrejas. Eu vivi um pouco também disso durante um certo período. E eu vou falar para o senhor, isso descredibiliza, não o evangelho, porque o evangelho é pleno, mas descredibiliza a instituição. Mas a gente tem que focar numa coisa, gente. A gente vai observando. É igreja, a gente tem que ver se é igreja. O que é igreja? Igreja é um corpo, né? São pessoas que formam um corpo, a gente entende nisso. E a igreja ela precisa de 2 coisas para ser uma igreja, 3 coisas. Ela precisa ter comunhão. Se não tem comunhão, não é igreja. Não é. É amontoado de gente, pessoas que frequentam, mas não são. Tem que ter comunhão. Transparência. Tem que ter transparência. E a base de tudo, tem que ter palavra, cara. E a palavra que eu falo não é a palavra manipuladora. É a palavra de ensinamento. Despertamento. E assim, o senhor falou algo interessante que a gente precisa pontuar isso, né? Porque quando a gente fala dos problemas da igreja, a gente sempre vê alguém do outro lado querendo pegar esses problemas para justificar a sua falta de estar presente em uma igreja. Isso é O perigoso. senhor falou sobre comunhão. Todo cristão precisa de comunhão. Precisa. Se a igreja precisa de comunhão, é porque eu preciso ter essa comunhão. E essa minha comunhão é o que vai fazer justamente tudo aquilo, né, que Cristo vai delimitar dentro da sua palavra, que é o quê? Como eu vou amar o meu próximo se eu não estou próximo? Exatamente. Então são questões que a gente precisa pontuar, porque a gente às vezes vai falar, né? Por exemplo, o Anderson, muitas das coisas que o Anderson falou foram corretas, bem pontuadas, né? Só que a forma que a gente fala, às vezes, que é o caso dele também, gera um ruído. Porque, às vezes, fica meio solto para as pessoas pegarem aquilo e interpretarem do jeito que elas querem. Isso aí. É por aí mesmo.